Muito bem, seja bem-vindo a mais um BananaCast, o seu podcast. Estamos aqui hoje com essas presenças ilustres, nossos amigos da ONG Amor Incondicional. Amor Incondicional. Pessoal, você que nos acompanha tem visto que tem comparecido esse podcast só pessoas de respeito, pessoas que têm feito a diferença na sociedade. E a ONG Amor Incondicional não está sendo diferente. O que esse pessoal tem feito pelas pessoas não está escrito, levando informação, levando acesso a quem precisa. Eu gostaria, então, que cada um se apresentasse. Eu não vou falar o nome de cada um, vou deixar que cada um se apresente, né? Conte um pouco para nós a história de vocês, como que surgiu. E depois a gente parte para descobrir como que essa ONG foi formada, que nossos espectadores estão muito curiosos. Ok? Vamos começar por quem aqui? As moças. As moças primeiro. Então, vamos em sequência, pessoal. Doutora Daniela. Sim, é uma honra para a gente, né, poder participar aqui, passar informações do que a gente já teve de experiência, do que a gente proporciona, do que a gente acolhe. E eu quero muito agradecer, viu, Starling? Viu, Jaque? Muito obrigada, tá, pela oportunidade, porque informação para a gente é vida. E a gente precisa muito de que haja essa propagação. Eu sou a Daniela, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, que é a Betina, sou a mãe da Betina, que tem, sim, um diagnóstico de epilepsia de difícil controle. E já iniciando, assim, por respeito à inclusão, eu considero que seja importante a gente também falar sobre a nossa situação física, né? Para aqueles que são cegos. Muita gente que é deficiente querem nos ouvir, né? Vai assistir esse podcast. Sim, sim. Então, eu sou morena clara, eu tenho cabelo preto, tô de verde. Tô ao lado aqui dos meus colegas, né? Da Nube, minha amiga. Do André também. A gente está no balcão preto, com microfones. E esse é o cenário. Um cenário bem bonito. Tá? Excelente abordagem. Então, sim, rapidamente, a gente nasce uma mãe, mas uma mãe atípica a gente nunca espera, né? A gente tem ali o período da gravidez todo planejado, no meu caso foi todo planejado, não tive intercorrências, e a gente espera que tudo seja muito normal, né? Seja uma criança normal, que vai ser amamentada, que vai andar, vai falar. A gente não espera nem gripe, né? A gente espera Justamente. tudo isso que seja uma condução normal. E quando aparece, de fato, algo assim, diferente de tudo, a gente nasce ali a maternidade ou a paternidade atípica, que você tem que ter um psicológico, você tem que ter cuidado e você tem que cuidar. Então, inicialmente, eu vou deixar meus colegas se apresentarem aqui e a gente vai falando, discorrendo sobre o que aconteceu com cada um. Ok. Núbia? Bom, eu sou a Núbia, tenho 43 anos e sou mãe do Isaac, de 4 anos. O Isaac foi diagnosticado com síndrome de Down ao nascer. Eu tive uma gestação perfeita, sem nenhuma intercorrência, e nos exames não foi apontado nenhuma anomalia. E ele nasceu, no dia do nascimento já foi apontado características da síndrome de Down. Uhum. O Isaac desenvolveu até um ano e meio, a gente conseguiu desenvolver ele bem em casa, apesar dos problemas que a gente teve com saúde, né? Mas com aproximadamente 2 anos, o Isaac teve um retrocesso no desenvolvimento. Foi onde nós descobrimos o transtorno do espectro autista, do autismo, né? Uhum. E aí, com 2 anos e meio, nós buscamos um neuropediatra para confirmar as nossas suspeitas, né? Então, o Isaac tem síndrome de Down e o TEA, que no caso dele é o grau 1. E a gente está aí há 4 anos lutando para dar o melhor tratamento para o desenvolvimento dele, né? O Isaac atualmente tem uma rotina muito pesada, ele tem terapias, esse ano
de 2023, eu consegui montar uma equipe multidisciplinar para ele, que é uma luta, já vem há 4 anos lutando para conseguir. Aham. Eu consegui só esse ano. Então, o Isaac, ele tem uma fono, um psicólogo comportamental, tem uma terapeuta ocupacional e uma AT, que é uma assistente terapêutica. Todos aqui de São Simão ou são profissionais de fora? A única de fora é a terapeuta ocupacional. Entendi. Eu consegui pelo plano da Unimed, depois de uma luta de 4 meses, consegui contratá-la para ela desenvolver programações semanais com o Isaac, para a AT, que é a tia Patrícia, desenvolver com ele aqui. Então, a programação é online, mas o desenvolvimento é físico. Entendi. E a luta agora é conseguir dar continuidade nesse tratamento na escola. Porque se ele não tiver um apoio na escola, esse tratamento ele não chega nem a 50%. Ele praticamente não... Para que ele seja efetivo, a escola ela tem que andar Ela tem junto que andar com junto com as terapias. Entendi. E para que isso ocorra na escola, precisa de alguma intervenção? Precisa de uma professora de apoio. E tá tendo? Não. São Simão é carente desses profissionais. Mas o professor de apoio, ele, teoricamente, legalmente, toda criança tem direito. Sim. É direito. Direito, Então, isso é direito algo, tem. já está em andamento, então, alguma coisa para que haja esse professor para ele, Talvez para o ano que vem, sim. o ano que vem? Aham. Então, a gente entende a necessidade de ONG, de pessoas bem informadas, para que a gente possa trabalhar isso, né, Núbia? Porque, Sim. de repente, pessoas que não têm acesso a essa informação deixariam passar batido, fariam todo o processo interdisciplinar que você está fazendo, né, com toda essa equipe profissional, para não chegar e não ter o efeito, porque na escola, que é justamente um ambiente de aprendizado, né, não tenha esse apoio. É uma oportunidade, né, para quem cuida de nós, né, poder olhar por isso, né, políticos, pessoas que têm acesso a dessas condições, a tentar isso, né? Sim, nós precisamos muito desse apoio. É muito necessário. Fico alerta. E você, meu amigo André? Conte-nos um pouco da sua história. Meu nome é André, eu tenho 3 filhos, né? O mais velho, Miguel, Rafael e Felipe, escadinha. E o Miguel, mais velho, fez 5 anos anteontem. E aos 3 anos e 2 meses, 3 anos e 2 meses, nós tivemos o diagnóstico que ele também está, né, enquadrado no transtorno do espectro autista, né, no grau 1. Quando a gente fala em espectro, porque realmente é um conjunto de traços, né, e que são inúmeros traços, realmente um espectro, e a pessoa que vai se encaixando naqueles traços, dependendo né, da intensidade, quantidade, né, se chega ao diagnóstico, né, e dos níveis, né, desse transtorno. Teria uma idade mínima para se identificar esses... Sim, falam que a partir de 1 ano já poderia se perceber. Essa pergunta é excelente, porque o sofrimento do diagnóstico já começa aí. Por exemplo, a gente teve o diagnóstico 3 anos, 2 meses, quando a gente ficou sabendo que com 1 ano a gente poderia ter o diagnóstico, aí já vem aquele sentimento de culpa, né? Aquela coisa e tal. Nosso filho praticamente não sorriu. O Miguel praticamente foi um bebê que não sorria. Ele sempre foi muito sério e tudo, ele praticamente não sorria. Ele não dava muita atenção para quase ninguém. E a gente, desde o início, falava, é a cara da mãe, parece muito a mãe. Tudo. E as características muito parecidas realmente, ele é muito parecido com a minha esposa. E aí, quando, de repente, quando ele tinha 1 ano e 5 meses, veio o segundo, o Rafael. Ele não olhava na cara do Rafael. Foram uns 10 meses para ele olhar na cara do Rafael. Ele estava na cadeirinha nunca esqueço, ele estava na cadeirinha de alimentação, a gente colocava o Rafael na frente dele, ele caía para trás se a gente forçasse. E aí a gente pensava, criança, né, não sabe lidar, ciúme e tal, perdeu o seio da mãe e tal, não sei o quê. E a gente ficava naquela, realmente, por parecer muito, né, a mãe dele fazia isso. Aí, de repente, a gente chamava ele não atendia, né, que é um dos grandes sinais, né, a gente chama, você chama, eles não atendem a comando e tudo, era como se o menino, às vezes, fosse surdo. E aí,
falavam, não, a Denise, minha esposa. Meu pai me levou no otorrino com 4 anos de idade, porque ele chamava bovino. Na minha época isso era normal. Sim, você- sim. Aquela velha Sim, cultura, né? De, na minha época era assim, porque é um então... espectro, né? É um espectro. Então, assim, a gente até dizem assim, ai, nossa, por que tá tendo tanto? Eu acho que muitas vezes a pergunta é por que está diagnosticando tanto, Porque graças está a Deus. é a questão, Então, né? assim, muitos aqui da nossa geração, né, Muito provável, né? estão hoje descobrindo o TDAH, no qual eu acho até que eu me incluo, o autismo TEA1, né? Então, exatamente por isso, porque e aí de repente aí veio Covid, falava, como que é a interação social no meio de Covid, né? E aí a gente ficava assim, tal. Aí no que foi colocar na escola, que a gente viu que realmente os meninos estavam brincando de cair de carro, o de 1 ano e meio foi junto. O do meio, né? A época o caçula foi junto. E a gente, opa. Um belo dia eu vim de uma prova de primeira fase de concurso que eu fiz, voltei conversando com o menino e ele me falou assim: eu fiz a prova ontem e passei na primeira fase. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu preciso fazer 50%. Eu, como assim? Eu tenho síndrome de Asperger, Ah, o Asperger. que hoje É um autismo leve, né? Não, hoje até é UNA, não existe mais. Não né? existe mais da 3 essa meses nomenclatura, depois. né? Não. Síndrome de 3 Asperger, meses né? depois. Ela foi extinta, né? 3 meses depois. 3 meses depois. Aham, de que ele me falou. E aí eu virei e falei, como assim? O que é isso? Por quê? Eu olhando nele, conversando com ele normal e tal, não sei o quê. E ele foi e me falou, eu fui uma criança que demorei a falar, eu não atendia comando de voz, eu tinha isso, tinha aquilo, questão de interação, um pouco de sensibilidade auditiva. Falei, meu filho mais velho tem tudo isso. Você foi ouvindo isso, foi ligando os pontos. Isso foi em Quirinópolis, no almoço. Cheguei aqui em casa, falei com a Denise, ela realmente estou percebendo pelas fotos. Foi quando nós procuramos o diagnóstico. Então, eu fiz questão de dar esse relato, assim, um pouco mais, sei lá, desse início, porque o TEA1, ele... Claro que nós vamos falar aqui mais amplamente sobre os transtornos, mas o TEA1 tem essa questão. Então, assim, acredito que muitos daqueles que sofreram aqueles bullying lá na nossa época, o ranzinza da sala, ou o super nerd, né? Sim. E a hora que você chega, sobretudo na adolescência, em que você não se encaixa, que começam a dividir, né, em turma dos boleiros, né, Sim, dos meninos que sim, estudam e tal, começam a... e eles não se encaixam. Então, assim, isso tem estudo científico. A probabilidade, as estatísticas mostram que a probabilidade de desenvolverem depressões e algumas outras coisas por não se encaixar é muito grande. Então, a gente tem hoje relatos, igual da Letícia Sabatelli, com 53 anos, teve o diagnóstico, 52 Ah, anos, teve o Letícia foi diagnóstico diagnosticada? de Não sabia. autismo. Autismo Com leve. 53 anos? O Sim. grau 1, né? Sim, grau 1, Foi. E são quantos graus que o espectro? 3. Hoje São estão 3 graus. trabalhos com 3 graus de classificação. Um seria o mais leve, mais Em brando, tese, digamos assim, em né? tese. O grau 1 é o que eles falam de altamente funcional, é aquele que tem a linguagem verbal, né, que sabe, obviamente, com as limitações, e várias outras doenças têm, né, transtornos, doenças, mas é aquele que tem a linguagem, consegue desenvolver a linguagem verbal, que consegue desenvolver atividades diárias, obviamente que sabendo, né, utilizar das ferramentas, é quando entra o tratamento, né, as terapias. Então, descobrir, procurar analisar esses traços e descobrir o mais rápido possível, porque os estudos falam que a janela de conhecimento é até os 6, 7 anos, né, Sim. sobretudo. Então, assim, o desenvolvimento é mágico. O Miguel, em um Você ano, foi uma percebeu, coisa... então... E a gente começou com 3 anos, né? Aqui a gente ficou naquele sofrimento. Meu Deus, poderia ser 1 ano e Não meio. tem tanta certeza, né? Então, assim, coisa mágica. Você chega a pensar, às vezes, que não tem. Que uma das primeiras coisas é o tal do sentimento de luta, é a negação, né? Eu passei por isso. Você né? teve a Nós passamos. negação? Tem. Mas será que é mesmo? Não, será a cara... Me fala uma coisa que eu até gostaria que cada um depois pudesse abordar essa questão. O pai, quando os 3 casos, nenhum foi esperado que pudesse desenvolver alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Foram os 3. Quando vocês começaram a perceber e de fato descobriram, como que foi lidar com essa situação? E o pai, a mãe, quem está envolvido, também é interessante passar por um acompanhamento para aprender a lidar com isso, até pela psique humana, né? Para começar a entender que ele vai ter que trabalhar de uma forma diferente, desenvolver. Como que é para o pai passar por isso? O que vocês sentiram? E eu falo isso para que
o pai que está nos assistindo saiba disso, saiba uma forma, um caminho para ele trilhar. Porque às vezes pensa, nossa, eu tô sozinho, o que que eu faço? Ai, eu tô com vergonha. Ai, será que tem algum profissional que vai me ajudar? Quem vai me Porque o acolher? foco é meu filho, mas eu, como pai, eu também preciso ter esse acompanhamento. Quem que me ajuda nessa hora? Quem que me socorre? Isso é muito. Eu sempre, todas as vezes que nós nos reunimos, nós falamos sobre isso, né? Porque a gente se dedica tanto ao filho que às vezes se perde ali, né? Como pai e mãe, um sentimento, né? É muito interessante isso, tá? Eu só vou voltar um pouquinho aqui Fique à vontade. da questão da Tá? Betina. Aqui é o momento de vocês. A Betina, ela, rapidamente, a Betina, ela teve um desenvolvimento normal até os 10 meses de vida. 10 meses. 10 meses. Aos 10 meses de vida, o pai dela me chamou, eu lembro que eu estava me arrumando para ir trabalhar, e o pai dela me chamou, corre, alguma coisa está acontecendo, engasgou, que ela tinha acabado de mamar. Aí eu peguei naquele... Porque quando você vê uma situação de um filho, naquele momento eu achava que estava engasgado. Mas quando você vê a condição de um filho, alguém com convulsão, você não tem... Você faz aquilo que tem que fazer e você não pensa. O baque vem depois, vamos dizer assim. Aí, naquele momento eu fiz lá, tentei aquelas manobras e tal, e não parava. E aquilo foi muito rápido, a gente correu para o hospital, chegamos no hospital, naquele desespero, a gente sempre entrou no hospital pela porta da frente, pelo fundo ali, então assim, a gente não sabia nem o que era aguardar uma recepção. Então a gente entrava, a primeira vez foi daquele jeito, e como ela saiu rápido da crise, quem estava ali falou, não, Daniela, acho que é engasgo. E ela engasgou. Então, aí... Isso foi aos 10 meses, com 11 meses, mais uma crise. E da mesma forma, o olhinho e tal, e aí a gente correu para o hospital de novo, chegou lá no hospital, não, é febril, é uma convulsão febril. Porque a convulsão febril, ela é mais branda, ela dá no bebê normalmente quando ele é menor e quando é uma febrezinha. Então, com a subida brusca da febre, o bebê tem a convulsão. Não, convulsão, os médicos falaram, se tiver que escolher um tipo de epilepsia, um tipo de convulsão, seria a convulsão febril, ela é muito mais leve. Então, isso assim, naquela hora que eu olhava aquilo, opa, então é uma convulsão. Então, foi a segunda. Na terceira convulsão, que foi ali depois de uns 20 dias, ela teve uma convulsão demorada, que não passava. Então, o médico passava um medicamento lá no pronto-socorro e naquele desespero passava outro medicamento. E 1 minuto, 2 minutos para quem está convulsionando é muita coisa. Então, ela convulsionou uma meia hora. Meia hora. Aí, olha, não tem condições, vai ter que levar para fora. E aí, foi a primeira vez de UTI. Vamos de UTI. Chegamos lá em Uberlândia, melhorou e ela não tinha... A Betina não tem aspecto algum de qualquer tipo de transtorno. É uma criança normal, assim, você olha, você não vê nenhum tipo de deficiência. E aí, depois daquilo, aí foi neuro, otorrino, gastro, porque aí, é refluxo, não, é uma dor de garganta, não, é febril, não, vamos começar a medicação. Até hoje, desde que ela foi a primeira, teve períodos que ela ficou 4 meses sem crise. Né? E depois disso, ela chegou a ter 2 crises ao dia, 2 crises sequenciadas, crises semanais, de 15 dias. Então, aí a gente foi vendo que, aí, isso buscando médico, e a medicação, para quem tem convulsão, principalmente criança, é uma tentativa e um erro. Você vai naquela medicação, vamos pelo mais usado. Aí foi pelo mais usado. Não melhorou. Foi pelo segundo. Monoterapia, que é um remédio só. Não dá certo. Vamos tentar 2. Então, a Betina teve uma época que ela tomou uma medicação que não poderia ser para aquele tipo de crise que ela tinha. Então, ela ficou foram sendo agravadas, né? A gente chegou a um período da vida que se a gente fosse passear em algum lugar, a primeira coisa que a gente fazia quando chegasse na cidade era saber onde era o hospital. Porque a gente sabia que ia precisar do hospital. Já tinha essa preocupação. Já tinha... Peraí, é um hotel, uma pousada? Onde que é o hospital? O hospital é aqui o mais perto. Então, peraí, a gente vai ficar nessa aqui. Tantos minutos eu já consigo Isso, estar eu consigo chegar em 2 minutos. Vocês já se preparavam para...
A gente já se preparava, a gente já chegava, já fazia o caminho do hospital. Não era nada emocional, nada. Aí ela começou a sair, a ter crises não só por febre, ela começou a ter crises isoladas, assim. Depois a gente viu que era um pouco emocional, né? Mas enfim, aí chegou durante com 5, 6 anos de vida, aí a gente chegou no médico que falou assim, não, vamos fazer o exame genético. Uhum. Aí, isso a gente já tinha sofrido muito, né? E aí a gente já começa a acostumar tanto que a gente mesmo vai chegando no médico e vai falando assim, olha, assim que ele funciona, assim, porque o médico, ele precisa reconhecer a sensibilidade da mãe e do pai. Nesse ponto, o médico não determina somente, ele é um apoio, mas ele precisa reconhecer, e a gente sabia. Eu já cheguei em emergência de falar assim, é para você aplicar isso na minha filha, porque isso vai tirar ela da crise. Não, mas esse não é o medicamento que pode. Eu falei, mas esse não pode. Então, a gente chegou já, assim, tendo esse tipo de experiência. E aí, aí a gente levou, foi fazer o exame genético, e nesse exame genético, a gente mandou para São Paulo e tal, e nesse exame genético, ela tem uma mutação em um gene. Então, ela não é nem convulsão febril, ela está dentro de vamos dizer, espectro. Ela não é nem convulsão febril, que é uma branda, e ela também não é um Dravet, que é aquela epilepsia de ter 50 convulsões no dia. Nossa. Então, ela está dentro disso. E dentro disso, tem vamos dizer, as sequelas, né? Uhum. Aí, quanto mais crises, mais atraso no desenvolvimento, na marcha. Então, assim, tudo que que a gente foi fazendo ali, a tentativa de descobrir o diagnóstico dela, a gente foi tendo experiência, conhecendo, porque ninguém sabia o que ela tinha, né? Então, assim, as pessoas do hospital já sabem que a gente vai lá, já sabem que vai chegar correndo, a gente já sabe onde é o pronto-socorro, já sabe que tem pouco oxigênio rápido. Se chega um médico novo lá, os próprios funcionários já passam sabem. o quadro. Já sabem. Ó, tem a Betina. Já. E graças a Deus, tem uns 3 anos depois desse exame genético, ela começou com uma nova medicação. Então, ela foi uma medicação específica para aquele tipo de convulsão. Uhum. Então, hoje ela toma 3 medicamentos, chama politerapia. Então, inclusive o canabidiol, que é um medicamento de super difícil acesso. Então, é uma coisa impressionante. A gente escuta tanto falar, mas existe tanto preconceito e tanta dificuldade de adquirir. Ele é produção nacional ou ele é importado? A gente comprou um farmacêutico, mas tem um olhinho que é feito por uma associação e tal. Entendi. Então, assim, são várias situações que sempre que alguém fala assim, meu filho teve uma crise, aí eu já pergunto, como que foi? Como que foi demorada? Não foi? Porque, assim, para não passar pelo que a gente passou. Fala para mim aqui, por favor. Como que, no primeiro momento, vocês acharam que poderia ser um engasgo? Sim. É possível diferenciar um engasgo de uma crise de epilepsia para uma criança novinha? Como que a gente consegue fazer essa diferença para que o pai que está ali naquele primeiro momento possa tentar identificar, né, e dar o melhor suporte possível para a criança? O bebê, quando ele é bem novinho, é muito parecido o engasgo da convulsão. Parecido. Depois, muito. Você não consegue rápido identificar. Porque o olho, a forma do olho, às vezes tá babando, tem ali a questão, né, da salivação excessiva. Então, assim, num primeiro momento, mesmo que eu eu conhecia o que era uma crise convulsiva, eu tinha noção de que era um engasgo, eu não tive. Mas, assim, normalmente, a crise convulsiva, ela se detecta mais nos olhos. Que o olhinho vai ficando mais fechadinho, vai ficando tortinho, e do engasgo não. Do engasgo é o forçando. Entendi. Então, assim, eu descobri isso depois de 2, mas se engasgou de novo. A gente chegou a ter um diagnóstico de um pediatra que ela tinha refluxo, e eu estava dando a mamadeira de forma errada. Então, a Betina ficou durante uns 6 meses mamando em pé. Porque eu descia, eu pensava, engasgou, então ela tem que mamar assim. Ele chegou a falar isso pra gente, olha, você pega e deixa ela sentadinha, porque assim ela vai engasgar de novo. Então ficou 2 vezes ali era convulsão, não era engasgo. Sem a gente saber, né? Aí na terceira a gente viu porque aí não passava. Mas aí você estava perguntando no início, aí sobre qual que é a nossa reação dos pais perto de toda essa situação, né? Esses dias a Betina, ela sempre que
ela tem uma questão, ela é premiadinha, porque ela tem várias coisas assim que a gente tem que ficar identificando. Mas uma característica de crise convulsiva, às vezes, é um início de um grito. Ela é como se fosse um desabafo, ela dá um grito. E ela deu um grito, só que não era uma crise. E aí, quando eu cheguei lá, que eu vi que não era crise, era uma coisa que ela estava brincando, eu senti meu organismo uma adrenalina. Eu senti as pernas mais bambas, eu senti que minha cabeça ficou quente. Aí eu pensei, eu sinto tudo isso quando ela tem a crise, mas eu nunca percebi. Não percebo. Porque a gente tem que cuidar de quem está passando mal. E a gente nunca olhou para si o que está acontecendo. Então, assim, isso é questão física. Mas eu vejo muitas mães, muitos pais passando uma questão emocional muito grave. E, enfim, e isso nos levou a ter uma conversa com uma conversa com o outro, a nos juntar ali, conhecer uns aos outros. Inicialmente, eram poucos, e para a gente fazer essa ONG. Então, a ONG começou quando vocês começaram a conversar entre si. Sim. Às vezes vocês estavam no lugar, nossa, fulano de tal, o menino dele. E foi assim? Foi no apoio mesmo. Olha, vocês que têm, né, Núbia, você que tem o Isaac, você que tem, André, o autismo, a questão da síndrome de Down, tem uma mãe que acabou de ter um neném e tem má formação, ou depois disso descobriu algum tempo. Aí a gente foi com essa troca de informações entre nós, que eram mais próximos, que a gente começou a abrir e a descobrir que aqui em São Simão tem inúmeros casos. Hoje nós temos 165 famílias cadastradas. 165 famílias? E dentro Olha dessas só. famílias a gente não sabe a quantidade de crianças ou adultos que tem a deficiência. Então a gente não tem ideia. Não. Tem casas que tem 2 autistas, Tem 3. 3, um síndrome de Down, um Uma autista. casa com 3? A mãe não tem condições, às vezes não tem emprego, não tem renda fixa, diagnóstico. não tem diagnóstico. E a ONG, vamos dizer assim, o propósito inicial dela é dar esse apoio, é dar direcionamento, é prover profissionais, auxílio. Qual que é o propósito da ONG, assim, que foi o despertar no coração de vocês para alavancar ela? Então, nesse início, que a gente começou a trocar ideias, entre a gente mesmo, entre pais, né, de filhos com transtorno, com deficiências, a gente começou a gente fez um grupo e dentro daquele grupo a gente fazia o acolhimento. Quando a mãe chegava, olha, eu tenho filho que teve déficit de aprendizado, teve uma crise convulsiva, ou eu acredito que ele seja autista, ou não tem diagnóstico, mas tem alguma coisa diferente do normal. E aí a gente fez esse grupo de acolhimento. Aí teve um dia que eu conversei com o André e com a doutora Silvia, porque a gente precisava que a ONG virasse uma instituição, no sentido de ter o CNPJ, no sentido da gente conseguir, dentro Para ter disso, mais força para ter força, para conseguir apoio institucional, público, privado. Então não adianta só, gente, porque a gente às vezes tem uma família cometida com um filho e precisava de uma cesta básica. Então só esse apoio nosso, pessoa física, individual, ele não ia dar conta da demanda. Até porque tem muitos auxílios que precisam de um CNPJ, né? Sim. Tem que ter. E a gente surgiu como um grupo de apoio, né? Aham. As mães se organizaram, eu entrei um pouco depois que elas já tinham o grupo. E assim, sempre preocupado com essa questão do acolhimento. Igual você perguntou, como que fica vocês ali, sobretudo naquele início, no momento. E assim, e a vida da gente, né, é uma correria só, problemas todos temos, sempre estamos passando por situações e de repente vem um diagnóstico desse junto. Então, no meu caso, por exemplo, eu fui parar no psicólogo, sim. Você foi? Fui, meu terceiro filho tinha acabado de nascer, eu estava fazendo a primeira fase de concurso e Só tive você- o diagnóstico. Era aquela época do mestrado que você estava fazendo? Não, o mestrado eu já tinha feito. Já tinha feito? Era um outro concurso que eu estava fazendo e tinha passado na primeira fase, estava fazendo e de repente eu tive esse diagnóstico e não sabíamos, porque a maior dificuldade naquele início é você saber como lidar. Então, por exemplo, eu tinha que estudar para uma prova, que viria daqui 2 meses, mas eu tinha que aprender a lidar com meu filho, porque eu sabia que eu não estava lidando conforme. Então, assim, Deus colocou um anjo na nossa vida, que foi a
a tia Patrícia, que é assistente terapêutico, porque assim, o grupo de apoio dava isso, porque você está perdido, você não sabe de nada, você vai perguntar para a mãe, qual que é o neuropediatra, em qual neuro você foi? Aqui não tem nenhum, quase nunca tem, os profissionais aqui tinha, né? Agora, graças a Deus, estão chegando, mas não tinha aí, ó, o meu neuropediatra é de tal lugar, não, o meu neuro de tal lugar, ó, tem uma fono em Quirinópolis. E o grupo funcionava dessa forma. E aí, os nossos mesmos, nós procuramos em Goiânia e conseguimos que eles fizessem supervisionado com assistente terapêutica, a tia Patrícia. Então, ela ia lá para minha casa todo dia, 2 horas por dia. Então, assim, eu não dava conta de sair para estudar o dia da quarta. Eu ficava vendo como ela lidava com o Miguel para eu saber lidar. Ele não tinha um contato visual, então saber lidar com o contato visual, falar menos palavras, né? Para que ele começasse, que ainda era não verbal aos 3 anos, ele só falava palavras soltas. Ele não tinha comunicação, ele tinha fala, porém não tinha comunicação. Ele se Depois veio a fase da interessava ecolalia. por equipamento eletrônico? Sim, eles têm hiperfoco. O hiperfoco do Miguel é animais. Animais? Né, ele sempre aparece a questão do hiperfoco. Então, por exemplo, aí eu comecei a estudar a questão da ecoterapia. Eu fui em tudo que é fazenda e chácara aqui perto, pedir para o Miguel dar cavalo. Conheço todo. Eu fui. Aliás, anteontem mesmo eu fui ali pedir, conheci o mineiro, ele me prestou um cavalo, fui buscar o Miguel de cavalo na escola. O Miguel só conversava e só trocava em cima de um cavalo. Eu conseguia interagir com meu filho em cima de um cavalo. Falou, pô, então é isso, então eu vou atrás. Ele estava à vontade, ele gostava de ficar ali. Sim, e a ecoterapia de Paranaguara que tinha, que é a ONG também participou muito com eles, porque eles tinham pararam na pandemia e depois para reativar estava difícil. A gente fez todo um movimento, a Câmara daqui aprovou um apoio, porque é o Sindicato Rural Paranaguara e São Simão. E aí, às vezes, ficava aquela coisa, mas por que não faz aqui em São Simão? A gente falava, a gente quer começar. Lá já havia um começo, lá já tinham profissionais treinados, porque é todo um preparo. É uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeuta, fono, psicólogo. O equitador é uma peça, entre aspas, fundamental. Tem que ter, só tem uma instituição no Brasil, que é lá de Brasília, que faz esse. É caro esse treinamento, tem uns 15, 20 mil reais para treinar um psicólogo, um equitador. Então, assim, eles já haviam feito isso em Paranaguá. Então, foi todo um trabalho para a gente falar, pô, peraí, vamos continuar lá. Que depois nós consigamos abrir uma filial aqui. Por que não? Mas lá nós temos espaço, lá nós já temos profissionais, Ande Brasil, o nome da instituição de ecoterapia. Então, toda essa questão, eu voltei sim para terapia, essa questão de acolhimento é uma coisa que a gente sempre bate muito, a doutora Daniela, né, todas as reuniões, a NUB que a gente vai, que a gente já foi na prefeitura, com o município aqui e tudo, daqui a pouco a gente vai falar mais dessas ações, mas esse acolhimento é fundamental, que eles também, que o pai e a mãe também tenham acolhimento profissional. Muitas vezes eles não têm o que comer dentro de casa, quantas vezes o nosso grupo, a mãe falando que não tinha leite, né? Que não tinha dinheiro para comprar pão, para comprar comida. Então, assim, esse acolhimento é muito, realmente, porque a gente tem relatos e relatos de casal, teve que fazer terapia de casal, porque o conflito, eu tive muito atrito inicial de como lidar. Às vezes, uma pessoa... Sim. Casais pensam diferentes. O pai pensa, não, é melhor assim, a esposa não, é melhor assado. E até a gente entender, então, quem não passou por isso? Então, assim, relatos de terapia de casal são inúmeros, né? E que realmente precisa. Então, assim, a gente está aí com essa questão do centro de referência, que nós estamos conseguindo, já virou lei. E antes até de começar, nós estamos pleiteando várias vezes para que já tenha uma primeira sala ali de acolhimento. Acolhimento, para ouvir, se for o caso, encaminhar para um psicólogo, já encaminha para o pai e para o filho também. A questão da desinformação é muito grande. Muito grande. Quando o Isaac nasceu, voltando à sua pergunta, eu e o Pablo não tivemos um sentimento de negação, mas sim de susto, porque a gente não sabia o que estava lidando. A gente sabia que existia a síndrome de Down, mas o que era a síndrome de Down? Aí você vai procurar isso na internet, você fica louco. A internet é muita informação. E aí você não entende as informações. Aí começa a aparecer informação em cima de informação, você fica perdido. Você fica angustiado, fica ansioso, frustrado. O que eu tenho que fazer? Né? Aí, os primeiros 3 meses foi um sentimento, um turbulhão de sentimentos.
E aí eu resolvi viver a maternidade. Falei, eu vou viver a minha maternidade com o Isaac e vou deixar a síndrome de Down em segundo plano. Porque eu preciso viver esse momento, eu preciso ser mãe dele antes de antes de surtar com algo que eu desconheço. Então, o primeiro ano foi um ano muito difícil, porque o Isaac teve problemas respiratórios. A criança com síndrome de Down, ela vem com problemas, né, com comorbidades. Né? Ou é cardiopatia, ou é problema na parte intestinal, que tem que passar por cirurgia. Tanto a cardiopatia congênita quanto a do intestino requer cirurgia. Ou a autoimunidade, né? Que no caso do Isaac foi a questão respiratória. O Isaac teve 3 bronquiolites em um ano. Graças a Deus a gente não precisou interná-lo, mas a gente tive que ficar em cima 24 horas, sem dormir, cuidando, medicando certinho para não ter um agravante, né? Aí veio a pandemia. A pandemia foi um atraso, porque eu estava iniciando as terapias com ele. E ninguém fala para você, ó, mãe, você tem um filho com síndrome de Down, você tem que ir tal terapia para desenvolver ele. Nenhum médico, Não nem tem um um checklist, pediatra. né? Não, tá aqui o checklist. Não tem uma Não tem. cartilha de ensinamento, de passo a passo. Você descobre sozinha. E na época da pandemia, você ia conversar com quem? Não tem como você conversar com ninguém. E foram 2 anos, praticamente, né? E o que o Isaac desenvolveu em um ano, que eu consegui desenvolver ele em um ano, no ano de pandemia ele retrocedeu. Com 3 anos, ele teve um retrocesso significativo. Porque ele falava várias palavrinhas, ele tinha intenções comunicativas, ele era uma criança... Ele é uma criança muito amável, sorridente, sabe? E aí ele retrocedeu, ele ficou sem falar nada, ele não falava um A. E ele começou a ter movimentos repetitivos, estereotipias com as mãos, começou a andar na ponta dos pés várias vezes, fazendo movimentos, né, para lá e para cá, na frente da televisão, a soltar sons, gritar sons, né? E aí aquilo foi me chamando muita atenção. A seletividade alimentar também é muito importante. Ele começou a recusar alimentos que ele comia, não queria mais. Eu tive que ficar me desdobrando na alimentação dele, porque a síndrome de Down traz uma carga de imunidade muito baixa. Então, a parte alimentar tem que ser uma alimentação rica, para essa imunidade dele ser estabilizada. Porque qualquer contato que ele tinha com a calor esfriou, ele caía doente. E eu caí doente com febre. Então, ele caía mesmo. Então, a gente sempre tinha que correr para o pediatra para ser medicado. E aí eu comecei a observar esses movimentos dele, essas alterações, esses retrocessos, que ele não falava mais, não tinha mais aquela atençãozinha que ele tinha, começou a ficar no mundo dele, como o André já falou. Ele não tinha mais contato visual comigo, com o pai dele. Para a gente chamar a atenção dele, a gente tinha que baixar no olho com olho para chamar a atenção, mas ele não entendia, ele ficava vagando. E aí comecei a ler na internet, porque o médico não te fala o que está acontecendo. Até então eu não entendi, eu não sabia o que era um neuropediatra. Eu desconhecia que existia um neuropediatra. Para mim era só o neuro do adulto. É incrível. Nossa, assim, né? A gente não tem noção, né? A gente não sabe. Só a vivência. Aí eu lendo autismo. Eu falei, mas não é possível. O Isaac já tem a síndrome de Down, vai ter o autismo junto? Bom, o que a gente pode fazer? O Dr. Saulo de Santa Vitória falou, procura um neuropediatra. E aí, assim, a gente foi o que foi feito. A gente procurou um neuropediatra. Na época foi a doutora Carla Naves. Passou um monte de exame e foi diagnosticado TEA. Aí, por isso que a gente entendeu o retrocesso do desenvolvimento dele. É muito importante para os pais atípicos levarem seus filhos aos médicos. Que seja o pediatra, que seja o neuropediatra, que não trate qualquer febre, qualquer resfriado só com um médico específico. A criança atípica, ela precisa de um otorrino, ela precisa de um oftalmo. O Isaac tem um acompanhamento muito grande com muitos médicos. Não é só uma equipe multidisciplinar de terapia.
Então, eu me ponho no lugar de uma família que não tem essas condições. Porque a luta é muito grande. E a luta não é grande só nessa questão. A luta também é grande. Me emocionei. Compreendo, meu Eu me amigo. emocionei. Compreendo. É, Fique à vontade. Toma, vou respirar. toma água. Toma água. Tem muito estigma, Starley, assim, de que muita gente chega pra gente e fala assim, olha, você tem um filho especial porque você é especial. Ah. Não é. Nós somos normais. E a gente teve que aprender a lidar com aquilo. De qualquer forma. A gente não tinha outra alternativa. Ou você ia, ou você ia. E aí, o que a gente vai percebendo? A gente vai percebendo que a gente vai criando uma rede de informações, porque é uma luta, né? Então, é multidisciplinar. São várias lutas. É uma criança se desenvolvendo, é você cuidar do lar, você cuidar da sua família, se tiver outros filhos, é você dar conta de se sustentar. Todas as terapias são caras, médico é caro, medicação é cara. Então, assim, porque você não para, se você parar para pensar, você se volta para aqui e fala assim, mas por que meu filho assim? Por que eu? Então a gente repensa e fala assim, não, ele precisa de mim. Eu vou atrás de seja o que for. Porque comigo, ele vem bater em cima, mas por ele quê? bate. Porque você chega no aniversário, seu filho não brinca com as outras crianças, ele fica mais no cantinho. Às vezes, numa rodinha, principalmente quando vai crescendo, que a minha já está mais mocinha, tem a rodinha das meninas que conversam as coisinhas dela lá. Então, a minha já não tem, ela é mais infantil. Então, assim, a gente percebe em pequenas situações o capacitismo, o preconceito. Na verdade, eu não foco no preconceito. É uma coisa que eu não penso, porque eu tenho que agradecer muito todo o acolhimento que eu tenho da minha família. O pai dela é um pai maravilhoso. As minhas irmãs, todos entendem aquilo. A escola é super acolhedora, a escola daqui. Só que eu tenho esse acolhimento, nós temos aqui esse acolhimento, porque a gente mostra informação, a gente coloca o nosso filho na sociedade, a gente vive com ele, todas as oportunidades que tem, mas a gente percebeu que a grande maioria não tem oportunidades. E quando você tem uma criança especial, não basta você pegar a criança e levar no pediatra um mês, vem um remedinho, vem um polivitamínico e volta para casa. Aí você descobre que você tem fono, que você tem que ter um professor de apoio, que você tem que ter um neuro. Normalmente o neuropediatra não tem numa cidade pequena. Você precisa de TO. É ouro. Quem já ouviu falar em TO, né? É o ouro. É psicólogos, é pedagogos. Terapeuta ocupacional. Pedagogos, psicólogos. Então, é multidisciplinar. Então, assim, aí a gente foi percebendo que naquele grupo nosso ali, você não tinha, às vezes, nem o diagnóstico, quanto mais uma equipe cuidando do seu filho. Então, ele foi, vamos buscar na prefeitura, vamos buscar no poder público. Então, para a gente ter sensibilidade, porque a gente só consegue sensibilidade em algo, isso eu falo de outras coisas também. Eu só tive sensibilidade de entender os problemas, os cuidados, os gastos de uma criança especial, porque eu tive a criança especial. Então, o que é nosso dever como pais e como ONG? De divulgar. Olha, vamos ficar visíveis, porque tem muita gente no escuro que precisa de vocês. Até a questão, por exemplo, a própria empatia, né, das pessoas para entender a situação Sim. e lidarem com isso. Sim. Se não for falado, discutido esses temas, as pessoas não vão gerar empatia porque elas não conhecem. Não é algo sabe. que você acabou de falar. Era uma realidade totalmente apartada da sua, então até então... Eu vejo Poxa, que é uma criança especial, mas eu não sei o olha, cuidado que precisa para ter. A partir do momento que a gente tá sentindo na própria pele, Isso é diferente. Né? E você falou no caso da Betina, ela tá, quando sai numa festa de aniversário, tem outras crianças. Crianças realmente, elas formam grupos. Isso é da idade, né? É da idade. Por exemplo, o Isaac, ele não tem essa negação. Não. Não, na escola, o apoio,
o acolhimento, o carinho, a aproximação é maravilhoso. Mas isso Mas porque na idade teve... da Betina, talvez. Já tem. As Não. coleguinhas dela são maravilhosas, Mas cuidam será que- dela, mas eu falo assim, o dia a dia normal. Não, mas eu falo assim, realmente é porque é da criança formar o grupo. Mas Sim. será que, assim, isso eu tô perguntando, tá? Eu não sei. É um questionamento meu. Se os pais, professores, tiverem, né, essa noção, esse conhecimento e conversarem com as crianças na forma de tratar, será que mudaria ou ficou-se naquela criança assim mesmo? Não teria um dedinho da família lá, meu filho? Não é assim que a gente faz. Com certeza. Um apoio dos pais. Às vezes essa realidade poderia ser diferente. Não, ou isso não, Sim. não Com influencia. certeza, a informação. A inclusão, ela é por isso que a gente bate tanto Sim, nessa tecla, né, a André Lúbia? informação, as A inclusão, ela tem que ser vivenciada dia a dia e tem que ser por luta, porque ela não é normalizada. A gente só tem esse aspecto desse acolhimento quando a gente fala muito. Do natural, do normal, não é assim. Não é. Uma A gente criança, vivencia quando ela isso. não tem essas informações em casa, ela vai olhar para o Isaac e vai distanciar dele. Ela não vai fazer nada, não vai tratar ele mal, nada, mas ela não vai aproximar dele. Uma criança que tem essas informações em casa, se ela vê que ele está fazendo, que ele não está participando com o grupo, ela vai aproximar dele. Vem, Isaac, eu vou ajudar você. E pega na mão dele e vai com ele. Entendeu? Mas ela tem essa educação em casa, ela tem essa informação em casa. Igual o Miguel tem E ela 5 cresce uma criança com empatia. Né? Ela sabe respeitar as Igual dificuldades. A faixa etária do Miguel, 5 anos, é aquela coisa que eles são muito espontâneos, né? A maioria das crianças. E também não dá para você ir explicar, né? Tantas coisas, igual você já explica para um de 9, 10. O Miguel tem hiperfoco. Então ele só fala de animal. O assunto para ele conversar com você, ele fala de animal. Ele se E especializou. Sim, ele tem uns livros, um monte de livros lá, ele já conhece Dinossauro qualquer animal. também? Dinossauro sabe todos. Mesmo? O peixe lá de cá chama braquiopeixe, que é do brachiosauro. E aí ele leva bonitinho um demais. livro para a escola, lá, de uma coleção lá de todos os animais lá, vira e mexe, ele leva esse livro. E ele só quer falar disso. E um dia um coleguinha virou e falou assim, isso é muito chato, você só sabe falar disso. Esse coleguinha tem 5 anos de idade. Até para o pai chegar e falar para ele, ô meu filho, menino. Então assim, só que aos 10 anos, ok, sim, entendeu? E esse, não, mas e foi legal, porque aí o Miguel um dia me falou, fulano danou comigo, danou, meu filho, por quê? Ele falou que estava chato, eu falei, filho, mas então deixa ele falar o assunto dele também. Ele tem essa abertura de chegar assim, nossa, pai, aconteceu. Agora sim, depois Ele de já 2 anos de consegue? terapia, sim. Mas às vezes, porque a gente vai puxando os assuntos, porque antes não, ele não trazia nada da escola, nada. Exatamente, os outros, né? Porque é aquela coisa, no início tem aquela coisa da negação, será que é, será que não é? Até quando eu fiz terapia, o psicólogo, o Dr. Rodrigo, um dia, muito assim, com muito jeito, é um profissional assim que empenha, que ama o que faz e luta muito. Estuda para aquilo, estuda né? Ele é da onde? Psicólogo daqui de São Simão. Dr. Sim, Rodrigo de São Paulo? nós temos profissionais aqui que têm muita capacidade, muito são bem engajado. informados. Meu respeito. E aí eu lembro que um dia ele virou e falou assim para mim, para Denise, mas daqui 6 meses, quando confirmar o diagnóstico, quem que vai ser aquela criança ali? A gente falou, Miguel. Com ou sem diagnóstico, é o Miguel. Então tem muito isso mesmo. E aí, assim, mas depois que vieram os outros meninos que a gente foi vendo, realmente é muito diferente, porque a gente era o primeiro filho e tal, e a gente não percebia. Mas aí, às vezes, quando ele fala, tal... Eu falo, você tá com saudade dos amigos, tá com saudade do fulano, do ciclano, do Beltrano, aí ele relata. Aí do Beltrano eu não dou não. Por quê? Porque ele danou comigo. Mas por que ele danou com você? É porque ele falou que minha história era chata. Eu falei, mas você estava contando todos os tubarões e tal. Então deixa ele contar do assunto dele também e tal. Mas isso é bacana, assim, que lá na sala dele, né, eles funcionam entre eles também. A gente não pode ficar intervindo tanto em alguns momentos. Mas essa questão de ele estarem no acompanhamento com psicólogo, com fono, é crucial, porque ele vai ter ferramenta para lidar com aquilo. Eu até comparo que o meu filho do meio tem bronquite. Meu filho também vai ter muita dificuldade na vida pela bronquite. Não é? Então ele vai saber que quando ele tiver numa crise, ele não pode nadar, não pode fazer natação, ele vai saber que ele não pode ir em certos ambientes, né, com muita poeira e tal. Então, assim, ele vai aprender a lidar com aquilo, nós ensinaremos ele. Isso passa a ser assim, a gente
algo que a gente tem que aprender a lidar. Sim, A vida sim, continua. Sim. O amor da parte deles para vocês é o mesmo de vocês que vai ser. Na verdade, acho que o amor aumenta a cada dia, né? A cada Sempre, avanço com que todos, a Não, gente, como pai, vê os nossos filhos dando, aquilo lá é uma satisfação. Não, eles E a têm gente muita aprende sensibilidade, demais, né? eles têm um Nossa, carinho. É um amor, assim, que você vê que é aquele amor que tá olhando A pra você e fala assim, supersinceridade você tá é me algo que cuidando, ensina você muito, cuida né? de mim. São super É isso, né? sinceros. Assim, tem essa questão do cuidado, mas o amor É um amor diferente, extremo. é né? extremo. É algo assim. Eu não tô no lugar de vocês, não tenho essa vivência, mas eu imagino assim que a cada gesto o coração quase explode. Aham. A gente Qua- começa a quase valorizar explode. Nossa. A cada pequenos desenvolvimento. a cada desenvolvimento. É É engraçado, uma né? Lá comemoração. na Netflix tem uma série lá, Uma Advogada Extraordinária. Assim, Eu- ótimo. É uma advogada extraordinária mesmo, né? Assim, é uma Ela é série, uma né? advogada extremamente inteligente, a melhor da turma, autista. Autista. E eu acompanhei aquela série, porque assim, ela mexeu muito comigo. Ver a forma como ela era tratada por alguns, a forma como alguns outros compravam a causa dela, ou iam junto, né, se desenvolver. Só que aquilo lá ficou o quê? Ficou na ficção. E a gente não para pensar que às vezes isso está dentro da sua família. Eu vou ser sincero com vocês, eu não sabia que dentro de São Simão haviam 165 famílias. E dentro das famílias havia mais casos ainda que não estão contabilizados. Então a gente vê o negócio da ficção, se emociona com aquilo, mas não olha para o nosso próprio quintal para ver que existem pessoas que passam por isso. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava no banco, tinha dia que o banco, né, aquele movimento, pessoas se estressam, tá mexendo com dinheiro, né, normal. Só que o que eu sempre tentei levar com isso, cara? Eu não vou me abalar com essa pessoa porque eu não sei o que essa pessoa tá passando. É bem isso. Às vezes essa pessoa tá nesse estado não é por causa disso. Alguma coisa aconteceu para ela estar assim. O mínimo que eu posso fazer é o quê? É tratar bem. E eu imagino que para quem vive, né, quem convive em sociedade, o mínimo que a gente pode ter é o quê? É empatia. Se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está passando. Né, André, nesse momento que você descobriu, vocês, né, aquela explosão de hormônios acontecendo no corpo, que nem vocês tinham ciência de como vocês estavam agindo. Alguém que está ali de fora está olhando, está fazendo julgamento. Sim. Ai, Não sim. sabe de nada que está acontecendo ali, fazendo julgamento. Porque a gente precisa acordar cedo e seguir a vida. A gente acorda cedo, a gente cuida da casa, a gente trabalha e sem aquele vitimismo também. Sem, assim, a gente precisa seguir. Não, é E a gente necessário. precisa fazer as coisas fluírem. Até porque se vocês não fizerem, nada vai Isso. acontecer. O julgamento É preciso. Eu sobre várias- eles é o que isso. mais nos afeta. Igual, por é. exemplo, eles têm as chamadas crises sensoriais. Quando são crianças, parece muito com birra, mas não é birra. Não é. É porque É o eles têm que se sofrimento autorregular. E aí vira a birra. Então, assim, se tá num lugar e ele tem uma crise daquela, né? Porque às vezes vem estereotipia, Sim. igual o Miguel, eu já não tem mais, que a gente vai trabalhando, o Miguel já não tem estereotipia. Mas eles têm muita dificuldade com trabalhar com negação, tudo. Então, às vezes ele dá uma birra dessa, você tá num lugar viajando, às vezes no hotel, você vê a pessoa olhando assim e tal, e você percebe que tá te julgando. Sim. E isso é complicado, assim. E principalmente por julgar aquela criança, né? Assim, Sim. E assim, a estereotipia não é só no movimento físico. O Isaac agora está passando pela estereotipia vocal. Ele está querendo se comunicar e está tendo estereotipias vocais. Então ele vai almoçar num restaurante com a gente, por exemplo, e ainda a cada colherada é um grito. Ah! Ah! E aí quem não entende olha de rabo de olho, entendeu? Mas eu já passei a crise Inclusive, da meu pai, ansiedade. você até é feliz vendo aquele gritinho ali, né? passei a Nossa, crise isso da aqui é um ansiedade. desenvolvimento Não, E gigante. super comunico com Aham. ele, dou atenção, falo do tomate, do arroz, do feijão no prato dele. Aí ele tem o contato visual, então ele está entendendo que eu estou tentando chamar a atenção dele e aquilo ali acalma ele, porque eu fui orientado pela Lígia a fazer dessa forma e funciona muito bem. Fala uma coisa pra mim aqui. Aqui de São Simão, comunidade de São Simão, vai encontrar vocês, como você citou, tá no restaurante. E eu quero me comunicar com vocês, estar ali, me relacionar. Qual que é a forma que eu vou lidar
com as crianças para ter um acesso a elas ou tem que ter uma introdução? Eu posso chegar ali e tentar conversar com ele? Qual que seria a melhor forma de eu me relacionar com essas crianças? Bom, no caso do autismo, é contato visual. Contato visual? Se você quer chamar a atenção do Isaac, você tem que descer ao nível dele. Ele vai visualizar você e você vai conversar com ele normal. Pode conversar com ele normal. Ele não vai te responder. Mas ele vai, Mas o vai olhar te dar dele vai... atenção. Entendeu? Às vezes ele não vai, às vezes não, ele não vai te responder porque ele não fala, mas ele vai te estender a mão, vai te cumprimentar. Porque hoje ele tem esse contato, tanto físico quanto visual. O Miguel da mesma forma? Geralmente eles têm uma hipersensibilidade auditiva, então eles gostam de pessoas que movimentam, gesticulam menos, falam um pouco mais baixo, né? Eles têm essa questão com o som, né? Igual Dia dos Pais, eu estava almoçando no restaurante, de repente começou um som ao vivo e eu fiquei bem atrás do som. Coincidência, eu não Você sabia sabia que não ia ser com 5 minutos que começou, ele, papai, vamos embora. Uhum. Já foi. E aí, quando eles têm esse hiperfoco e tudo, a doutora falando que achou que era uma crise epilética e tremeu toda. O Miguel foge. Quando ele está no hiperfoco de alguma coisa, ele foge. Foge. Meu Deus do céu, a gente está no lugar com o Miguel. Gente, cadê o Miguel? Graças a Deus, os episódios estão diminuindo cada vez mais. Inclusive, há pouco tempo atrás, aconteceu uma tragédia, né, com um autista. Que fugiu e faleceu. Foi. Tem até um nome em inglês no lago, pra né? episódios, Foi. Não sei o nome. Eu não sei. É um Em Pernambuco, nome em inglês. né? Fugiu, sofreu um acidente? Eles têm um hiperfoco. E tudo dele, eles têm um hiperfoco. Aí eles estão com hiperfoco tal coisa. Eu viajei uma vez com o Miguel, ele queria tirolesa. Eu levei ele na tirolesa. Fui lá em cima, peguei um tite, desci lá na tirolesa e fui com ele. Ok. No outro dia ele queria de novo, fui com ele de novo. No outro dia ele queria também. Eu falei, meu filho, hoje não tem. Era o dia de vir embora, não tem, tá, não sei o quê. E eles trabalham com previsibilidade. Então, por exemplo, se você quer fazer alguma coisa com eles amanhã, você já fala hoje, meu filho, amanhã vai ter tal coisa, a gente vai em tal lugar. Então, quase todos nós provavelmente trabalhamos aqui com a gente tem os roteirozinhos em casa, né? Coloca lá as criancinhas e tal, os adesivinhos lá, não sei o quê. E aí eles trabalham com muita previsibilidade. Então, tudo deles é muito programado. Muito programado. Inclusive, o neuropediatra virou para mim um dia e virou assim, você já reparou que o Miguel não esbarra? É verdade. Eles não esbarram. Todo menino adora uma quina, né? O meu do meio, meu Deus do céu, a testa dele, olha a testa dele hoje. Miguel não esbarra. Se ele quer sair daqui, ele já sabe exatamente onde ele vai passar, porque ele já gravou, ele já passou. sabe. Ele sabe exatamente. Nesse dia, ele simplesmente, a gente queria tirar uma foto de família, que não tínhamos tirado nenhum, nós 5, e ele custou tirar aquela foto, de repente ele gosta de mapas e tal, e ele estava olhando um totem lá, com os mapas. No que a gente olhou para o lado, então vamos tirar uma foto com os outros dois, a gente olhou, cadê o Miguel? Aí saímos loucos procurando. Vai para onde tem água, lógico, nos lugares mais perigosos. De repente eu pensei, meu Deus, o Miguel queria tirolesa, tem que ir lá em cima pegar o tique. Subi. O Miguel tinha subido lá. No dia que a gente chegou, a gente tinha descido num carrinho, ele viu um carrinho, ele foi seguir o carrinho e foi lá para a recepção pegar o tique. E não espera ninguém. A inteligência. Não espera ninguém. E tudo programado, ele já sabia exatamente o que ele ia fazer. Na hora que ele foi pro totem, ele já sabia o que ele ia fazer. Aí, antigamente, com certeza, isso era considerado um menino custoso. A Betina é super autêntica, sincera, ela fala, mas aí eu não reprimo mais. Eu poderia até falar assim, não pode falar, mas assim, eu vi que é uma característica dela. Então, se eu chegar lá, se ela gostar de mim, ela vai... Autêntica, fala, mas tem isso também. Ela tem uns traços leves de autismo que eu considero. O hiperfoco, quebra-cabeça, ela monta quebra-cabeça de 500 peças, 200, 300 peças. E ela fica 3, 4 horas ali e aquilo lá. Só que se ela estivesse aqui, ela já teria olhado tudo, já teria ido lá, conversado em frente com o vizinho e tal. Ela também não tem timidez nenhuma. E ela tem umas características engraçadas, assim, interessantes, na verdade, que a escola, eu sou muito feliz na escola por conta de aceitarem isso. Ela gosta tudo de muito, muito lúdico. Então, ela ainda está nas princesas, né, conto de fadas. Então, ela odeia de uniforme. Ela tem que ir sempre com vestido. Então, eu fico insistindo. Não, agora nós vamos de uniforme, porque tem que ter um pouco de regra também, né?
Mas ela vai de vestido, tem que ir maquiada, tem dia que ela vai de coroa, e ela sente que aquilo melhora a autoestima. A professora também acredita que aquilo, ela entra lá já mais motivada. Então, ela sempre tem que levar alguma coisa. Ou ela leva um quebra-cabeça, ou leva uma boneca, ou ela leva um kit de médico. Ela sempre tem que ter alguma coisa para aquilo ali sirva para ela de um amparo. Meio que a segurança dela. A segurança dela. Aí, até esses dias, o André achou engraçado, porque aí ela ganhou um hamster. O hamster acompanhou ela durante muito tempo na escola. Ela não leva mais, porque agora tá calor, e o hamster vai morrer. Mas ela leva, o hamster fica lá, do lado, na carteira. Então, assim, a gente acredita também que os professores têm que ter essa sensibilidade de entender a característica de cada um ali e ver que aquilo é importante para a criança. Karatê, o professor falou, opa, se você fizer aqui eu te levo para ver o Diego. Diego, não era? O Diego. Diego. O hamster chamava Diego, é famoso. E aí conseguiu com ele. Por quê? Aí os psicólogos chamam de emparelhamento. Quando a criança tem um hiperfoco, para determinadas coisas que ela tem que fazer, você faz um emparelhamento de algo do hiperfoco com aquilo que você quer que ele faça, que ele precise que ele faça, que ele aprenda. O Miguel tinha uma dificuldade gigantesca em, você vê as coisas com as quais a gente fica feliz, né? De fazer o número 2. E rapaz, ele ficava 6, 7, 8, 10 dias. Nossa, muito. Acho que um pouco questão intestinal e outra porque ele não gostava. Ele prendia, ele falava assim, porrei. Aí ele ficava, aí a gente ia ficar observando quando ele ia pro cantinho. Então, de repente, quando ele já, hoje, graças a Deus, ele já tá assim, quase que superou essa fase. Já teve vez eu ligar pra minha mãe, mãe, ele... Deu certo! Mãe, você não acredita! A gente valoriza verdade, mesmo os pequenos verdade. detalhes. Cara, isso é muito emocionante. A minha experiência com o Isaac é totalmente diferente da experiência da doutora Daniela com o do André, porque o Isaac, ele não fala. E recentemente a gente teve um diagnóstico do macrodesenvolvimento dele, que foi desenvolvido pelo psicólogo Rodrigo, o psicólogo comportamental aqui da cidade, que inclusive é o psicólogo da Cora Coralina, né? Que desenvolveu esse macro do desenvolvimento do Isaac. Então o Isaac ainda está na faixa etária de 1 a 2 anos. Então o desenvolvimento dele está lentíssimo, né? Porque ele tem a síndrome de Down e o autismo, então ele não está nessa faixa de desenvolvimento ainda, e a nossa luta é para isso. Que até o final do ano ele consiga subir para o nível 2, porque são 4 níveis. Né? E que, se Deus quiser, no ano que vem até o 4º nível. Né? Porque ele ainda está no desenvolvimento da postura, do sentar e levantar, de subir e descer a escada, do equilíbrio. Né? Então, ele é um bebezão. O Isaac é um bebezão. Ele vai fazer 5 anos, mas ele é um bebezão. Então, a gente tem uma luta muito grande com ele aí. E como a gente pode acompanhar esse desenvolvimento para vibrar junto com vocês? A gente posta sempre, né? Sempre nas Posta? redes sociais. A minha rede social no Instagram não é minha, é do meu filho. Ó, eu sei que você de casa sentiu falta da nossa querida Jaqueline, ela tá ali atrás, ó, não dá ali para eu virar, mas ela vai colocar aqui na descrição, eu vou colocar na descrição do vídeo e no próprio vídeo o @ de cada um de vocês, tá? Se vocês permitirem, para que as pessoas possam acompanhar vocês, possam vibrar, sentir alegria a cada desenvolvimento das crianças e da própria ONG. A ONG hoje, ela aceita receber algum patrocínio, doações? Com certeza. Aceita? Qual que é o canal de contato para a gente acessar a ONG? Tem um Instagram, um WhatsApp? Por onde que a gente acessa vocês em relação à ONG? Sim, nós estamos abertos a todo tipo de doação. Na verdade, a gente iniciou agora, né, são os primeiros passos, mas a gente já conseguiu muita coisa, né? Já. Eu até queria que vocês falassem depois, né? Quais são os principais avanços que vocês tiveram? Que vocês Isso. compartilhem isso com a gente aí. É importante, assim, eu sempre falo que é importante, eu falo que eu sou redundante, mas eu sou óbvia, nós somos óbvios, mas nós somos muito redundantes porque é importante a informação, porque para chegar no poder público, e o poder público dar a importância de falar assim, nós vamos contratar mais um fono, nós vamos agora contratar mais um psicólogo, nós vamos agora, a gente não pode deixar faltar medicação, porque quem
essas crianças, principalmente, que tomam, elas não podem ter corte em medicação, não pode ficar esperando uma caixa um mês, não pode ficar esperando outro. Então, assim, aí que a ONG entrou como um apoio do privado no público. E de tanto a gente ver que se especializou tanto e a demanda é tão grande que a gente sentiu a necessidade de ter um centro de referência. São Simão já suporta aqui um centro de referência para crianças, adolescentes, com transtornos, síndromes, doenças raras. Nós temos em São Simão muitas crianças, muitas pessoas com doenças raras e que são apagados da sociedade, vamos dizer assim, não tem visibilidade. Então, aí a gente conversando com o poder público, com as pessoas, passando essas informações, nós conseguimos que um prédio que foi já de um PSF fosse destinado para um centro de referência. E nesse centro de referência, nós esperamos, com muita fé em Deus, que lá vai ser um centro que vai dar o acolhimento, vai ter um médico especializado, vão ter as terapias especializadas, e a ONG vai servir para esse cuidado do privado com o público, de buscar ali os recursos do setor privado para investir, para que nós consigamos juntar forças, que a gente precisa de juntar forças. E também desse centro, a gente está iniciando, a gente ganhou um projeto, né, de uma designer, que vai fazer um projeto encabeçando esse centro de referência, mas até lá nós vamos também criar, nós sugerimos, e o Poder Público acolheu, uma sala de acolhimento, que é aquela sala que, enquanto o centro de referência não estiver ok, pronto para receber, vai ser aquela sala que qualquer coisa que acontecer ali, que a gente vê que está sem diagnóstico e tal, vai ser a sala que vai ser o primeiro. Onde que é a sala mesmo? O primeiro passo vai ser na Secretaria de Saúde. Nós estamos organizando para isso já. Porque a gente precisava disso. Acolhimento da criança, acolhimento para encaminhar, acolhimento de um psicólogo para os pais, enfim, de tudo. E outras situações que a gente sempre pede, nós conseguimos também, passou agora uma lei na Câmara, um projeto de lei, agradeço também que os vereadores, todos empenhados, o prefeito empenhado, todos entram lá e vê essa causa como nobre, né? Sim. E foi passado agora um projeto que as famílias que possuem um imóvel e uma criança com necessidades especiais, ela possui isenção de IPTU. Né? Então, nós vamos divulgar isso também, divulgar mais, porque é só procurar o município ali, o que você vai deixar de gastar com o IPTU, você vai custear uma outra coisa, porque a gente sabe que os gastos são grandes. Nossa. E é isso aí, a gente faz esse enfrentamento e abre as portas aí para as pessoas que queiram ajudar, as pessoas que precisam de acolhimento, e a gente faz essa ponte com o poder público. A ONG ela é uma associação, né, sem finalidade lucrativa, sem cunho político, inclusive foi uma exigência, né, todos nós que estamos na diretoria, nenhum tem qualquer vinculação, não é nem filiação a partido político. Tem várias finalidades ali, objetivos, dentre eles é isso, é fazer esse suporte. A gente tem até previsão no nosso estatuto, inclusive, para, se Deus quiser, quando a gente tiver um fundo de recursos maiores, inclusive ajudar a custear famílias mais carentes, a custearem médicos, psicólogos, algum suporte nesse sentido. Obviamente, por outro lado, a gente luta com a Núbia, o Daniel falou, com o poder público, porque isso está na Constituição Federal, está em leis federais. Eles nos oportunizaram um projeto de lei após esse do IPTU, um dos vereadores, o Ralph, ele teve uma iniciativa de um projeto de lei, oportunizou para nós sugerimos a ele que tinham coisas muito teóricas e não tão práticas, nos deu total abertura, entramos com ele e sim, ele aceitou todas as modificações que a gente propôs. Então, hoje o Centro de Referência já foi uma lei aprovada, que vai ter neuropediatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo. Depois disso, já foi votado na lei orçamento, nessa lei, já tem a previsão para a saúde de 1,5%, se não me engano, né, doutor? Do orçamento municipal da saúde, específico para o Centro de Referência. Foi votado na LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, assim, tudo isso com muita gesticulação e a gente sempre atuando. Entre outros projetos também, a gente apresentou um projeto
para o Sicredi, que o Sicredi tem um fundo social. A gente apresentou um projeto de atividade física sem diferenças, conseguimos ser contemplado com ele, em que a gente vai ter um professor de educação física que vai fazer atividades ligadas a questões sensoriais, questões de coordenação motora e específica com planejamento para cada criança, né? Ela vai conseguir atender nesse projeto até 50 crianças e 3 vezes por semana. E a gente apresentou para o Sicredi o orçamento que gostaríamos, né, no nosso pedido, com relação aos equipamentos, ia pagar um ano da professora de educação física, que ela deu orçamento em um salário mensal. Como ele tinha outros, né, projetos e tem tantas outras coisas, nós tivemos um incentivo financeiro, conseguimos recursos deles, não para tudo. Então, assim, com relação às doações, as questões, esse projeto de treinamentos, materiais estão sendo adquiridos, né? A gente tinha disponibilizado uma casa e um dos colégios, o Colégio IP de São Simão, também disponibilizou o espaço dele para que a gente pudesse exercer as atividades, né? Mas agora a gente pensou que como o centro de referência já está, né, já temos o local, a locação, já fizemos um termo de cooperação, para a gente começar lá, para a gente não gastar recursos com outros lugares, porque senão, sei lá, vou pedir patrocínio, sei lá, para a área, eu consegui patrocínio, por exemplo, com areia, para fazer uma quadra de areia, aí de repente eu faço ali, de repente daqui 2, 3 meses eu mudo para fazer lá, né? Então é toda uma questão de planejamento, então a gente ainda não começou por causa disso, a gente já tem os recursos iniciais, né? Com relação a entidades privadas, para ter aquelas doações, incentivos que dá restituição de imposto, de tributo, nós ainda não satisfazemos todos os requisitos legais, até pelo tempo de existência, sobretudo, né? Isso, mas nós vamos chegar lá. Daqui uns dias nós já estaremos aptos a isso, né? A gente, inicialmente, então, para a questão de captação de recursos, né? A gente tem um Pix, uma das empresas daqui de São Simão, né, igual a Fran e a Alex, disponibilizou o Pix pra gente, que lá quando eles têm inúmeros contatos, acho que metade de São Simão eles têm um contato, né? E assim que você manda um pedido para ele, já vem aquele pedido inicial com o Pix. Nós temos recebendo muita doação. Sugestão, tá? Iniciativa. Pessoal da iniciativa privada aí. Criou a camiseta, né? Criou a camiseta. Conseguimos, depois de muita luta e muita pesquisa. Aliás, nós temos camisetas para vendas, que né? agora está sendo uma fonte de recursos que a gente só vai entrar em começar a contato que a vender. gente está disposto aí a encher a casa de vocês com muito amor. Porque vai ser um meio não só da gente ganhar recurso, mas também de divulgar. De divulgação Isso também. mesmo. Cara, que maravilha. E é quanto que é a camiseta? Preço único ou vai ter? A camiseta está saindo a R$50. R$50? Sim. E temos opção infantil, né? Opção adulto e baby look. O jeito que você quiser, do tamanho que você quiser a camiseta, a gente providencia. E tem a preta gosto também, do né? cliente. Aí A preta temos e a a cor branca. preta e a cor branca. Tem o arroba da ONG? Na camiseta? A ONG já tem um Já. Tem o Instagram. Sim. Nós vamos deixar o Instagram. Ah, então, aqui com pessoal, vocês. vamos fazer um compromisso aqui, ó. Vamos todo mundo comprar a camiseta, vestir a camiseta e marcar o arroba. Isso. Vamos fazer uma ação dessa? Isso. Vamos fazer uma ação dessa? O que vocês acham? Vocês vão Se estar ajudando Vocês toparem, muita coloquem nos gente. comentários aí, tá? A Vamos gente vai criar vestir a uns pontos de camisa. venda também. Gente, assim, eu fico maravilhado em ver a persistência de vocês, a disposição, porque você já tem todos os processos normais da vida, trabalhar, família, esposa, os filhos, tem essas questões dessas necessidades especiais e ainda se disporem a fazer pelo próximo. Então, eu acredito firmemente que o resultado já está acontecendo, como você está falando. Eu fico muito feliz em saber que existem pessoas com essa disposição, com essa energia, que não olham só para o seu, mas olham para os próximos. E esse projeto de vocês é um projeto muito abençoado. O Banana Cash, no que ele poder ser útil para vocês, ele vai estar aqui sempre de portas abertas, tá? Eu peço encarecidamente que qualquer evolução que vocês forem tendo, sintam-se à vontade para vir aqui compartilhar com a gente. Tá? Eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui se sensibilizou com essa causa. Tá? A gente vai conseguir juntar muito mais pessoas para trabalhar nisso.
Pessoas que às vezes têm algo disso em casa e não tinham conhecimento, tiveram um pouco de acesso com essa fala de vocês, com essa quantidade gigante de informação. Nosso período aqui foi um pouco 1h15, mas aqui teve informação de, se a gente contar a vida de cada um de vocês aqui, a gente já passa décadas. A gente já passa décadas se somar a experiência deles com essa disposição em fazer essa entrega. Então, eu não tenho o que falar, gente. É satisfação, é felicidade, realmente é algo mágico poder vivenciar isso, poder ter um canal para trazer essas informações. E se você também faz a diferença, tem uma iniciativa social que vai agregar valor na vida das pessoas, manda um e-mail para a gente, entre em contato com nossas redes sociais. O propósito do Banana Cash é trazer isso mesmo, tá? É que a gente não tá por sensacionalismo, nem por nenhuma outra finalidade, a não ser agregar valor na vida das pessoas que nos acompanham. E isso vocês estão fazendo e dando um show. Quero deixar um beijo para cada um de vocês, para cada um dos meninos, pro Miguel, pro Isaac, pra Betina. Acertei, né? Não errei não, né, gente? Sou bom de errar, não? Um beijo e gostaria que vocês deixassem uma mensagem final aqui. Cada um pode ter a oportunidade de cada um falar, ou se vocês preferirem falar, fique à vontade, o espaço é de vocês. Tá? Aqui vocês conquistaram um fã até agora. Bom, por mim eu tenho muita gratidão por tudo que eu tenho vivido até hoje. O Isaac tem me ensinado muito e a oportunidade de estar na ONG é única. Apesar da gente estar engatinhando, né? A gente já conseguiu muita coisa. E é um sonho, e vai ser um sonho realizado, se Deus quiser, que a gente vai poder ajudar aí mais famílias atípicas, né? E se você é família atípica, que ainda não está no nosso grupo, por favor, entre em contato conosco, nós vamos adicionar vocês, lá nós trocamos todo tipo de informação. Se você não quer entrar no grupo, pode entrar em contato no pessoal, eu me disponho a passar toda a informação e experiência que eu tenho para poder ajudar. Acho que ele vai deixar o WhatsApp aqui do grupo aqui, tá? E no mais é gratidão mesmo. Tudo que for para ajudar e ajudar vocês, a gente está aí. A gente que agradece. Você quer deixar uma mensagem, doutor? Sim, quero agradecer novamente, Starly, Jaque, pela oportunidade. É muito importante isso que aconteceu aqui hoje, porque eu sempre falo e vou repetir que a informação ela faz muita diferença para a nossa causa. Eu também sou uma mãe super feliz. Tem dias bons, tem dias ruins, mas a gente é muito feliz com o que a gente tem, né? São desafios e a gente não pode deixar que esses desafios e essas informações e essas experiências da vida deixam de tocar as pessoas, no sentido de que as portas estão abertas, aconteceu desse jeito comigo, se acontecer algo com você, nós vamos estar aqui. O recado da ONG é bem esse, nós estamos juntos, estamos à disposição, um pelo outro, pelas nossas crianças, adolescentes. A gente verbaliza, às vezes, o que a criança não tenha condições de falar, que eu tenho certeza que ela teria vontade de falar, olha, fala o que eu sinto e como que você cuida de mim, porque isso faz muita diferença. Com certeza. Então, muito obrigada. Estejam todos bem-vindos nas nossas redes sociais. A ONG precisa de todos. E nós vamos voltar aqui para trazer os projetos já consolidados e que está caminhando. Nós aguardamos isso. Obrigada. Queria agradecer também, Starly. Muito obrigado mesmo. E falar que é isso, que é muita alegria, muito agradecimento a Deus, né? Ser pai dos filhos, né? Filhos que nós somos. E que, assim, e exatamente a informação, o conhecimento, né? O preconceito tem diminuído, sim, graças a Deus, até porque a informação está sendo propagada, né? Então, assim, às vezes a gente chega alguém vê, né, igual a questão, porque igual eu falei, o autismo tem vários graus, né? Tem 1, 2, 3, que às vezes falam severo, né? E seu nível de apoio. Então, assim, às vezes vem o Miguel e fala assim, nossa, mas ele é normal. Fala assim, até porque ele, né, ele não tem um estereótipo, assim, não se encaixa.
né? Então, assim, depois que você tem um conhecimento, sim, você vai ver que ele troca menos olho, tal, que ele gosta do cantinho e tal. E eu falo assim, claro que ele é normal. Tem uma música do Jair de Oliveira, que ele tem um grupo pequenos, grandes pequeninos, né? Que ele fala assim, é tão legal, minha gente, perceber que é tão feliz quem compreende que a amizade não recorre continente, que o normal está nas coisas diferentes, né? Então, eu acho que é isso que a gente busca. Ser diferente é super legal. Realmente, né? O diferente é normal, né? Todos nós somos diferentes, Tem cada um de nós características. carrega uma experiência única, características únicas, e é isso que faz nós sermos o que nós somos. E viver numa sociedade tão rica, né? Sim. E tão cheia de pessoas bonitas, né? Tanto por fora quanto vocês, e principalmente por dentro. Tem um espírito valoroso. Gratidão por isso. Pessoal, é uma satisfação ter vocês. Repito, o canal está sempre aberto. Tá? Contem conosco. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de compartilhar, curtir. Acompanhe a rede social dessa turma que tem feito a diferença e ajuda a propagar essa informação. Um abraço, até mais. Muito obrigada.